mais um pouquinho, aqui, pronto, agora sim vocês estão enxergando tudo. Viram o primeiro slide nosso e vão para a aula falando sobre arquivos e pastas, conceito de organização e gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas. O que é um arquivo? Um arquivo ou ficheiro de computador é um recurso para armazenamento de informação. Então é no arquivo que eu salvo, que eu guardo minhas fotos, meus vídeos, minhas imagens, que está disponível a programas de computador e é normalmente baseado em algum tipo de armazenamento durável. A gente vai armazenar em memórias secundárias, por exemplo, no HD, num CD, DVD, Blu-ray, pendrive, cartão de memória. Um arquivo é durável no sentido de permanecer disponível aos programas para utilização após o programa ter sido finalizado. Então, é no arquivo que eu vou guardar minhas informações. Existem diferentes tipos de arquivo, aí a gente colocou um exemplo de uma foto de um arquivo do PowerPoint, por exemplo, imagens, músicas, vídeos, textos, planilhas, apresentações, banco de dados, programas, entre outros. O arquivo geralmente é representado por um nome, tá aqui, ó, coloquei arquivo e pastas, e separado por um ponto, tem um pontinho aqui, e uma extensão, aqui extensão é o PPTX, no caso desse arquivo. Então, nome ponto extensão é o nome completo de um arquivo. Porém, a gente sabe que tem alguns arquivos que não tenham extensões. Então, a extensão de arquivo não é obrigatória, porém serve para identificar em qualquer programa padrão o arquivo que irá abrir. Por exemplo, aqui um arquivo sem extensão, ó. Tem um desenho, um ícone, eu botei ali o nome dele sem extensão e esse arquivo não tem extensão. Então o ícone do arquivo sem extensão é esse. Quando você tenta abrir um arquivo sem extensão, ele vai aparecer para o usuário essa janela, como você quer abrir o seu arquivo, dando algumas opções no arquivo. Para tirar a extensão, como eu fiz, por exemplo, eu tentei renomear. Quando você tenta renomear e muda a sua extensão, aparece esta janela daqui. O que tem nessa janela? Ele mostra o seguinte: se a extensão de um nome de arquivo for alterada, o arquivo poderá se tornar inutilizável. Tem certeza que você deseja alterar? Então, uma outra coisa que você tem que saber, é cobrada em concurso: se você altera a extensão, se você trocar a extensão, seu arquivo pode ficar inutilizável, pode ser que ele não abra mais. E aí, eu vou deixar vocês tirarem um print da tela, já vou ler para vocês tudo isso aí. Pega agora, aproveita para tirar um print dessa tela. Tiraram print? Então, o que a gente tem nessa tela? A gente começa a ver as extensões de arquivo. Esses arquivos eu chamo de arquivos perigosos. Por que eu chamo de arquivos perigosos? Porque essas extensões podem conter vírus. Professor, vai ter sempre vírus? Não, eu falei que pode conter vírus. Não necessariamente ele contenha um vírus. Falei que pode conter. Fui mexer, fiz besteira. Estava quadradinho. Pronto, acertei. Então, o .exe é arquivo de programa, .com programa de Microsoft DOS, .pif atalho para programa, .bat arquivo de Logic, .scr arquivo de proteção de rede, .vbs é do Visual Basic Script ou script para Visual Basic, WS é o Web Service e o TIFF é alvo para imagem. Só existem essas extensões para arquivos perigosos? Não. Existem muitas e muitas outras, então tem que ficar sempre atento que ela pode estar cobrando essa e outras extensões. Bora lá, mais extensões. Tira aí novamente um print, eu vou dar um segundo aí para que vocês tirem um print para que eu possa falar sobre ela.
Tiraram um print? Então, o que a gente tem nessas extensões? São os documentos de texto. Nos documentos de texto, temos vários formatos, .doc, .docx, .dot, .odt, cada um abre num lugar diferente. O docx é o atual do Word, antigamente era o doc. O .x ou dot são modelos, o ODT é do Writer, SXW é do OpenOffice, OTT é o modelo do Writer, RTF é o formato de texto RIS, ou formato RIS de texto, é o padrão utilizado atualmente no WordPad. TXT é arquivo de texto sem formatação, HTML ou HTML é uma página de web, XPS é o documento de impressão e o PDF é o formato de documento portátil criado pela Acrobat, aberto normalmente em Acrobat Reader ou qualquer leitor PDF. Importante que esse formato PDF ele não perde formatação, não perde informação, ele abre praticamente em todos os sistemas operacionais, desde os computadores mais antigos aos mais modernos. Vamos lá, mais extensões de planilha eletrônica. O que mais cai é o XLSX para Excel e o ODS para o cálculo. Lembrando que antigo de Excel é o XLS. Eu não vou fazer mais pausa não, você em casa aí depois para o vídeo e anote. A apresentação de slide, a gente tem por padrão atualmente o mais usado, PPTX para o PowerPoint e o ODP para o Impress. Antigamente a gente tinha o PPT para o PowerPoint. Outra extensão de arquivo que pode cair são os áudios, som, música. O CDDA é o formato dentro de um CD, o WAV é o formato não compresso de áudio, MP3 é um dos mais utilizados na atualidade, o mais popular, WMA, Windows Media Audio, é muito utilizado, foi criado pela Microsoft. O AAC, AMR e OGG são arquivos codificados e o MIDI são arquivos de formato de música instrumental. Arquivos de vídeo. Como arquivos de vídeo, a gente tem várias extensões, várias que são cobradas em concurso. O VOB são vídeos no formato DVD, a AVI é container de vídeo e áudio, WMV são os vídeos da Microsoft, é o Windows Media Video, MP4, 3GP, RMVB, OGG, MKV, MPG ou MPEG, Movie, todos esses são formatos de vídeos codificados que contêm um container de áudio e vídeo. O FLV é extraído do YouTube e o SWF é o vídeo no formato de Flash, arquivos do tipo Flash. Imagens, a gente tem vários formatos de imagens, também chamados de foto, como JPG, PNG, ICO para ícones, BMP para imagens matriciais, vetoriais, GIF para imagens animadas, TIFF, como a gente já viu, era aquele arquivo que pode conter vírus, é um alvo para um arquivo de imagem, SVG, formato vetorial, e o RAW, que é uma imagem crua, sem nenhum tipo de efeito, máquinas profissionais. Arquivos compactados, o Windows abre por padrão o ZIP, que foi criado na época do WinZip, mas a Microsoft já atualizou e utiliza ele como padrão, mas existe também o 7Z, .cab, .ard, .gz, .rar, .tar, .tgz e outros. Já caiu em prova perguntando qual o formato compactado do Windows da sua instalação, é o .cab. Agora vamos falar um pouquinho sobre pastas. Pasta ou diretório é a mesma coisa, é uma estrutura utilizada para guardar de forma organizada os arquivos em computador. As pastas servem para organizar os arquivos no disco rígido e em outras mídias, em outras memórias secundárias, como zip disk, CDs, DVDs, Blu-ray, cartão de memória,
pendrive e outros. Toda essa estrutura de arquivos de diretório pode ser visto como uma árvore ou uma árvore de diretório. Aqui está o exemplo dos ícones de uma pasta cheia e uma pasta vazia. O diretório principal não tem nome, e sim uma letra que representa a unidade disco e é conhecido como raiz, root, no original do inglês. Então, por exemplo, seu C2 pontos é o seu diretório raiz ou o seu diretório root, normalmente do seu HD. As demais pastas são ramificações e arquivos são folhas. Aqui a gente pode ver uma árvore somente de diretórios. Reparem que a gente tem um diretório aqui em cima, deixa eu levantar a imagem, com uma setinha no canto esquerdo. Então isso é um atalho. Toda vez que você tiver uma setinha no canto esquerdo, é um atalho. E aqui, ó, setinha apontado para direita, quer dizer que essa pasta não está aberta. Setinha apontada para baixo, quer dizer que essa pasta está aberta e eu estou vendo seu conteúdo. Por exemplo, eu posso ver que dentro da pasta Intel a gente tem a pasta Extreme Graphic, dentro da pasta Extreme Graphic a gente tem a pasta GUI, dentro da pasta GUI a gente tem a pasta Resource, que não tem outra pasta dentro dela. Então, a gente consegue visualizar a pasta e subpasta dessa maneira. Por exemplo, a pasta usuário, a gente tem administrador, default, Leonardo e público. Reparem que está um pouquinho para o lado, desalinhando da árvore. O caminho ou path name forma uma lista de diretórios que devem ser percorrida a partir do diretório raiz para chegar até um arquivo separado por barras invertidas, também chamado de contrabarra ou arab. Aqui, por exemplo, ó, o diretório raiz é o C2 pontos. Dentro dele a gente tem a pasta user, que tem a pasta Leonardo Vasconcelos, que tem a pasta desktop, tem a pasta estude direito. Na unidade C2 pontos representa a pasta raiz user, uma pasta Leonardo Vasconcelos, uma pasta documentos, uma subpasta e assim por diante. Aqui o atalho que eu comentei, toda vez que você encontrar essa setinha no canto esquerdo inferior, eu posso dizer que é um atalho. O atalho é um encurtamento de caminho para abrir uma pasta, abrir um arquivo, abrir uma página de web, abrir um caminho na rede, uma pasta da rede, abrir um disco. Então eu posso criar atalho em qualquer lugar que eu posso criar um arquivo, tá? Então qualquer lugar que eu crio arquivo eu posso criar atalho. Posso também ter atalho para e-mail. Atalho, encurtamento de caminho para abrir. Posso chamar também de link ou hiperlink. Nomes da pasta. O nome da pasta e do arquivo pode conter até 255 caracteres. Lembrando que o arquivo normalmente tem nome, ponto, extensão e tem 9 caracteres que são exceções que eu não posso utilizar no nome de arquivo de pastas. São as 3 barras, 2 pontos, asterisco e interrogação, aspas, sinal de menor e maior. Se você desenhar aqui, ó, ficou um bonequinho, eu desenhei um bonequinho, ó, aspas, 2 pontos, asterisco, pipe, sinal de menor, sinal de maior, barra contra barra, sinal de interrogação. Para lembrar dos caracteres inválidos, aqueles que você não pode utilizar no nome de arquivo, nem no nome de pasta, lembra do meu bonequinho. Na hora da prova, desenha um bonequinho. O computador, o Windows Explorer ou explorador de arquivos, ele pode ter e é dividido em painel de navegação, os botões de voltar, avançar para cima, a faixa de opções, a barra de endereços, a lista de arquivos, os títulos das colunas, o caixa de pesquisa e esse painel que é o painel de detalhes ou painel de visualização. Então, painel de navegação, painel de arquivos, painel de detalhes e visualização. Tem que saber o nome desses painéis. Além disso, a gente tem aqui embaixo a barra de status. Painel de navegação, tá aí um exemplo dele do lado direito de vocês.
Você usa o painel de navegação para obter todos os tipos de locais, OneDrive, pasta no computador, dispositivos e unidades conectadas ao computador e outros computadores na rede. Você pode tocar ou clicar em um local para exibir o conteúdo na lista, ou toque ou clique na seta para expandir o local na painel de navegações. No painel de navegações é possível ver a biblioteca de arquivos do usuário. Como biblioteca a gente tem normalmente documentos, músicas, imagens e vídeos. Aqui está em inglês o meu, mas está aqui em português, documentos, imagens, músicas e vídeos. Além dessa biblioteca, a gente encontra em cada usuário a sua área de trabalho, downloads e a partir do Windows 10 os objetos em 3D. Botões voltar, avançar e para cima. Use o botão voltar para voltar ao último local ou recursos de pesquisa que você estava exibindo, o avançar para ir para o próximo local ou resultado de pesquisa. Use o botão para cima para abrir o local onde a pasta que você está exibindo foi exibida. Então, o para cima, ele volta para o último site, o nível acima que você estava. Por exemplo, deixa eu voltar aqui para a gente ver melhor. Nessa imagem, estou voltando nessa imagem aqui. Se eu colocar para cima, eu volto para desktop. Para cima, Leonardo Vasconcelos, para cima, user, para cima, C2 pontos. Então, quando eu uso essa seta para cima, cadê? Eu volto para o nível anterior. Porém, se eu utilizar a seta para a esquerda ou a seta para a direita, seta para a esquerda, eu volto para a última pasta que eu acessei, não necessariamente seja a pasta de nível anterior. E o avançar, eu só vai estar habilitado quando eu fizer o voltar. Na faixa de opções, eu posso estar ocultando e expandindo a faixa de opções utilizando a tecla Ctrl F1. Na faixa de opções, a gente usa ela para tarefas comuns, como copiar e mover, criar novas pastas, enviar e-mail e compactar itens, além de alterar a exibição. As guias mudam para mostrar as tarefas extras que se aplicam. Tá aqui, a faixa de opções do Windows. Essa faixa de opções é do Windows 10, tá? Em outros Windows pode ser que tenha algumas coisinhas diferentes. Então aqui a gente tem a guia início, guia compartilhar e guia exibir com todos os seus comandos. Você em casa pode nesse momento parar o vídeo, fazer uma pausa e visualizar todas essas pastas que estão, todos esses ícones que a gente está exibindo. Os ícones, os comandos ficam dentro de grupos lógicos. Então na guia início a gente tem o grupo área de transferência, organizar, novo, abrir, selecionar. E por exemplo aqui no grupo novo a gente tem o comando nova pasta, novo item e fácil acesso. Barra de endereços, a gente usa a barra de endereços para inserir um local, inserir ou selecionar um local. A gente pode tocar ou clicar na parte do caminho. Então, por exemplo, eu posso clicar em Leonardo Vasconcelos, ele vai me levar diretamente para a pasta Leonardo Vasconcelos. Ou digitar o novo endereço. Lista de arquivos. Aqui que o conteúdo da pasta ou biblioteca atual é exibida. Também é aqui que o resultado da pesquisa aparece quando você digita o termo na caixa de pesquisa. Então está aqui o exemplo e vamos ver que tem vários modos de exibição. Mas antes, títulos na coluna, o comum é nome, data de modificação, tipo e tamanho. Te vê a exibição por detalhes. Eu quero chamar a atenção que no títulos da coluna vai aparecer em algum título uma setinha, pode ser para cima ou pode ser para baixo. Se a setinha estiver para cima, como é o caso aqui, quer dizer que está organizado, está em nome, está organizado em ordem crescente por nome. Se essa setinha estivesse em data, para cima, organizado em ordem crescente por data de modificação, mesma coisa em tipo ou tamanho. Se estiver apontando para baixo, é em ordem decrescente. Para cima, crescente, para baixo, decrescente.
Caixa de pesquisa, eu posso digitar uma palavra ou uma frase para procurar em um item na pasta atual. A pesquisa é iniciada assim que você começa a digitar, portanto, se você digita a letra B, por exemplo, todos os arquivos que começam com a letra B aparecem na lista. Mas hoje você pode habilitar também para procurar no conteúdo do arquivo. Barra de status. Barra de status é a barra que aparece no final da minha janela, onde tem 2 modos de visualização e ainda me permitem ver quantos itens tem visualizados, quantos tem selecionados, qual o tamanho dos itens selecionados ou todos e se a pasta está ou não compartilhada. Painel de visualização. O painel de visualização é aquele que aparece do lado direito. Ele mostra a visualização do arquivo que você está selecionando. Painel de detalhes. Entre os detalhes são os metadados do arquivo que você está visualizando. Modos de exibição, a gente tem o modo de exibição layout, onde ele é dividido em nome, data de modificação, tipo e tamanho, e os arquivos aparecem um embaixo do outro. Modo de exibição em blocos. Por blocos ele aparece o nome, o tipo e o tamanho, e ele é organizado da esquerda para a direita, de cima para baixo. Quando eu abro por conteúdo, fica um embaixo do outro, ele mostra o nome, a data de modificação e tamanho. Quando eu mostro em lista, lista é um embaixo do outro, acabou a altura da lista, ele abre uma nova lista, um embaixo do outro, crescendo para a direita. Se houver barra de rolagem, é na horizontal. Ícones pequenos. Ícones pequenos, eles começam um embaixo do outro, quer dizer, um do lado do outro, um do lado do outro, um do lado do outro. Lista ou embaixo. Ícones um do lado do outro. Quando chegar lá embaixo, se tiver mais, ele vai abrindo mais. Então a barra de rolagem, se tiver, só na vertical. Ícones médios. A mesma coisa que ícones pequenos, só que ele fica um pouquinho maior. Ícones grandes, a mesma coisa, só que fica maior. Ícones extra grandes, a mesma coisa, só que ele fica maior. Lembrando que é da esquerda para a direita, de cima para baixo, na ordem alfabética. Para manipulação de arquivos, podemos manipular os arquivos ou pastas abrindo, renomeando, copiando, movendo e ainda excluindo. Devemos antes selecionar com um clique do mouse, usar as setas de forma que os mesmos fiquem realçados, selecionados e assim poder trabalhar. O Windows permite que você selecione mais de um arquivo. Por exemplo, para selecionar arquivos numa lista, um embaixo do outro, você usa a tecla Shift. Clica no primeiro, pressiona Shift, clica no último. Ou seleciona o primeiro, pressiona Shift, com a setinha cursora para baixo, vai até o último. Se eu quero selecionar de maneira aleatória, repare, está meio aleatório, eu clico no primeiro, pressiono Ctrl e vou clicando nos demais. Ou seleciono o primeiro, pressiono Ctrl, vou descendo com a setinha, quando eu chegar aperto a barra de espaço. Manipulando o arquivo, normalmente vão ter 4 maneiras para realizar procedimentos de manipulação. Essa manipulação pode ser o abrir, copiar, mover, criar, renomear, excluir, entre outros. Pela faixa de opção é uma das maneiras, pela guia início, muitas das vezes, pelo menu de contexto, usando o botão direito do mouse, também chamado de clique inversor, ou por tecla de atalho, usando procedimentos também práticos do mouse, como clicar e arrastar. Então, para abrir um arquivo, eu posso clicar com o botão direito do mouse e escolher a opção abrir, ou selecionar e apertar Enter, ou dar um duplo clique em cima do mouse, dar um duplo clique em cima do arquivo ou da pasta. Para copiar um arquivo, eu posso selecionar o arquivo e na guia início do grupo área de transferência, escolher o comando copiar, escolher o local de destino e colar. Na hora que eu copio, ele foi para a área de transferência. Outra maneira, botão direito do mouse, clique em inversor, escolher copiar, depois botão direito do mouse, escolher colar. Ou ainda,
clicar e arrastar usando a tecla Ctrl. Quando você clica e arrasta com a tecla Ctrl, sempre mantendo o Ctrl pressionado, ele copia. Ou ainda a tecla de atalho, Ctrl C, Ctrl V. Para mover um arquivo em uma pasta, eu posso clicar na guia início, grupo área de transferência, no comando recortar, e depois eu vou no mesmo lugar no comando colar. Escolho o novo local, destino, escolho colar. Quando eu recorto e colo, eu estou movendo o arquivo. Ou ainda posso clicar com o botão direito do mouse, recortar, escolher o local de destino, botão direito do mouse, colar. Ou ainda posso clicar e arrastar com a tecla Shift. Toda vez que eu clicar e arrastar com a tecla Shift, eu estou movendo o arquivo. Ainda posso usar o Ctrl X, Ctrl V. Ctrl X para recortar, Ctrl V para colar. Se eu utilizar Ctrl X recortar ou botão direito recortar ou usar o comando recortar e não colar em lugar nenhum, o arquivo permanece no local de origem. Para criar um novo item, eu posso clicar na guia início, grupo novo, novo item e escolher o tipo de item. Posso clicar com o botão direito do mouse e em novo vai aparecer a lista, escolher o novo item. Ou se o item for uma pasta, eu posso usar a tecla de atalho, Ctrl Shift N, cria uma nova pasta. Ainda o salvar como dentro dos programas me permite estar criando uma nova pasta. Se eu quero renomear um arquivo ou uma pasta, eu posso selecionar meu arquivo e pasta, ir na guia início, organizar e utilizar o comando renomear, ou clicar com o botão direito do mouse, que é a mesma coisa que o botão inversor, escolher renomear e no menu de contexto posso usar a tecla de atalho F2, ele vai abrir a caixinha para renomear. Reparem, se eu selecionar mais de um arquivo, também pode selecionar mais de um arquivo e mandar renomear. Ele pega os arquivos com a mesma extensão e numera 1, 2, 3 e 4. Outro aqui, 1 e 2, colocando o nome que eu coloquei. O exemplo foi renomeei para renomear. Para mover um arquivo para a lixeira, eu posso usar a guia início, grupo organizar, o comando excluir. Posso clicar com o botão inversor e escolher excluir. Posso utilizar arrastando, clicando e arrastando para a lixeira. Reparem que esse procedimento ele só move para a lixeira arquivos que estão no HD. Só vai para a lixeira arquivos do HD. Arquivos de pendrive, arquivos de CD, DVD, Blu-ray, de disquete, eles são excluídos permanentemente. Só vai para a lixeira de disco rígido do nosso HD. Posso usar a tecla Delete, a mesma coisa, só vai para lixeira de discos de HDs. Excluir permanentemente, eu posso clicar na guia início, organizar, excluir, mas antes de excluir, eu pressiono e mantendo a tecla Shift. Toda vez que eu fizer os comandos de excluir com Shift, ele exclui permanentemente. Por exemplo, clicar com o botão direito, pressionar Shift e escolher excluir, ou então Shift arrastando para a lixeira, ou ainda Shift Delete, cai muito em prova. Shift Del ou Shift Delete vai abrir uma janela perguntando se você quer excluir permanentemente ou não. Lixeira. Lixeira é um compartimento, uma pasta que vai armazenar temporariamente os últimos arquivos ou pastas excluídos do disco rígido, do HD, somente do HD. Enquanto os arquivos e as pastas se encontrarem na sua lixeira, não é possível restaurar. Restaurar é recuperar, ou ainda posso apagar de maneira definitiva. Tá aí o exemplo da lixeira, me permitindo esvaziar a lixeira, restaurar todos os itens ou restaurar o item selecionado. Se eu clico em restaurar, ele volta para o local de origem. Está aqui o local de origem. Tem aqui escrito sempre local de origem. Quando eu clico com o botão direito, eu abro as propriedades de lixeira. Eu posso configurar o tamanho. Cada HD tem sua lixeira. Posso escolher para ele não mover para a lixeira e posso escolher para ele não exibir também a caixa de diálogo.
Clicando com o botão direito do mouse em cima do arquivo, por exemplo, ele tem várias opções: recortar, copiar, criar atalho, excluir, renomear propriedades, mas eu também posso estar enviando eu posso enviar para a área de trabalho criando atalho, por um e-mail, por um fax, por um Bluetooth, se houver. Pasta compactada, eu posso estar compactando ou mandando para uma unidade DVD-RW para depois ter uma futura gravação. Lembrando que também tem um abrir como, que eu posso abrir outros tipos de arquivo com outro tipo de programa.